Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou explicar para vocês a semana 7, página 269. Pilhas eletroquímicas, só que agora com uma novidade. Nós vamos trabalhar com valores numéricos, calcular DDP da pilha, que é a diferença de potencial, ou FEM, que é a força eletromotriz, ou variação de voltagem, ou variação do potencial. E para isso foi montado um padrão, foi estabelecido um padrão, onde nesse padrão foi convencionado o valor zero para o potencial do hidrogênio. Potencial do eletrodo, que é o E do hidrogênio, foi dado o valor zero, tanto para o potencial de redução quanto para o potencial de oxidação. Observe que o hidrogênio está mais ou menos aqui no meio da fila, né? Tá vendo? Então, ele foi escolhido como padrão convencional, né? Padrão de referência, dando o valor zero para ele. E aí, para se determinar o valor numérico do potencial de redução ou potencial de oxidação de cada metal dessa fila, a princípio foi feito assim, ó. Foi montado pilha do metal com hidrogênio. Então, como eu estou colocando aqui, ó, pilha dos metal zinco, ó, lâmina de zinco, eletrodo de zinco e o outro eletrodo de hidrogênio. Pô, só que o hidrogênio, H2, né, é gás. E o padrão de referência foi estabelecido, ó, a 25 graus Celsius. Então, temperatura, 25 graus Celsius. Pressão atmosférica do local, 1 atm. Pressão a nível do mar, né? Pressão normal, 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio, né? 760 mmHg. E a concentração de íons nessa solução, em cada uma dessas soluções, igual a 1 mol de íons por litro de solução. Então, o padrão de referência está em função dessa convenção. Temperatura 25, pressão de 1, concentração de íons 1 mol por litro. E aqui, então, como eu estava dizendo, ó, o hidrogênio é gás. Então, foi montado um sistema desse jeito, ó. Foi colocado um eletrodo de platina. A platina, que é um metal nobre, ó, tá lá no final da fila, né? Então esse metal tem dificuldade de sofrer oxidação. Ele é praticamente estabilizado. E o hidrogênio, gás hidrogênio, ó, foi montado um dispositivo assim, com um tubo de vidro, onde tem uma entrada aqui, ó, lateralmente, onde se faz entrada de gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio vai ser borbulhado aqui na solução aquosa. E nós vamos colocar aqui, nós vamos dissolver algum ácido, né? Algum ácido que, então, sofrendo ionização, libera íons H+, de tal forma que a concentração de íons H+, nessa solução seja igual a 1 mol por litro. E aqui eu vou colocar algum sal que libere íon zinco, sulfato de zinco, nitrato de zinco, né? De tal forma que a concentração de íon zinco seja 1 mol por litro. Então, observe o seguinte, ó. Por que a platina? Né? Porque a platina adsorve o hidrogênio. Isso é um termo, né? Uma palavra que provavelmente muitos de vocês estejam ouvindo pela primeira vez. Adsorve. Não é absorve, é adsorve, ó, com D. Adsorver significa reter em sua superfície. Então, o gás hidrogênio, ó, quando é borbulhado aqui, as bolhas de gás hidrogênio ficarão adsorvidas pela placa de platina. Ficarão ali na placa de platina, né? Então, e eu tenho aqui um voltímetro ligando, né, as duas plaquinhas. E aqui ponte salina, né, permite a passagem de íons de uma solução para outra.
E aí eu vou observar o seguinte, passado algum tempo de funcionamento dessa pilha, eu vou observar que o eletrodo de zinco vai estar desgastado, corroído, né? Daqui eu concluo o seguinte, pô, se ocorreu a corrosão aqui do zinco, ele sofreu oxidação, se transformou em Zn+2, foi para a solução aquosa, na forma de íons aquosos, sofreu oxidação. Quando ele oxida, deixa os elétrons a princípio na lâmina, ela fica carregada de elétrons. É o eletrodo negativo, é o ânodo. É CRAL, no cátodo ocorre redução, no ânodo oxidação. Você viu que desgastou essa lâmina? Corroeu? Está sofrendo oxidação. E oxidação na química é perda de elétrons, que na equação é verificado pelo aumento do NOx, né? Então o zinco sofreu oxidação. E esses elétrons que cada átomo de zinco está perdendo aqui serão transferidos para cá. E os íons H+, então, estão sofrendo a redução. Íons H+, sofrem redução, ganham elétron. Em contato com a lâmina aqui, vai ganhar elétron, vai se transformar em H2. H2 gasoso. Então, vai formar aqui mais bolhas, né, de gás hidrogênio. Então, sentido do fluxo de elétrons. Bom, já que aqui está ocorrendo redução, é o cátodo, é o eletrodo positivo, que é o cátodo. Redução. Então, o sentido do fluxo de elétrons sempre é do ânodo para o cátodo. Daquele que sofre oxidação para aquele onde está ocorrendo redução. E aí, é verificado aqui nesse voltímetro a voltagem de uma DDP, né, diferença de potencial, ou ΔE, diferença de potencial do eletrodo, ou força eletromotriz, é verificado o valor de mais 0,76. 0,76 volts. Então, ó, verificado experimentalmente, tá? Montando essa pilha, 0,76 volts. Aí, então, e a DDP é igual a potencial de oxidação de quem cede elétrons, ou seja, de quem oxida, mais potencial de redução de quem recebe elétron, ou seja, de quem reduz. Pessoal, tem várias maneiras de você escrever essa forma. Provavelmente você vai olhar no livro, vai dar assim, ΔE ou ΔV ou DDP igual a potencial de redução de quem reduz menos potencial de redução de quem oxida. Uma outra maneira de você escrever é potencial de oxidação de quem oxida, de quem cede, menos potencial de oxidação de quem reduz. Ou então, potencial, né, do redutor menos potencial do oxidante. Então, várias maneiras de você escrever. Eu prefiro trabalhar com ela desse jeito, porque, na verdade, trabalhando assim, você nem vai precisar ficar preocupado em guardar a fórmula. Porque quando a gente montar semi-reação de oxidação e de redução, nós vamos fazer um preparo. Tá? Eu já vou escrever o potencial de oxidação de quem está oxidando e na frente da semi-reação de redução, vamos escrever o potencial de redução de quem está sofrendo a redução. É só somar, que aí você tem a DDP da pilha. Bom, nesse caso aqui, então, foi montada essa pilha para quê? Para determinar o potencial do zinco. Porque, ó, ΔE verificado aqui, 0,76. 0,76 volts igual a potencial de oxidação de quem cede. Quem que cede elétron? Quem oxidou? Zinco. Então, potencial de oxidação do zinco, mais potencial de redução de quem recebe, né, de quem reduz. E quem recebe é o hidrogênio, o íon H+. E o potencial dele, por convenção, é zero. É o padrão de referência, zero. Daí você tem, então, o potencial de oxidação do zinco, mais 0,76 volts.
esse valor, né, que está tabelado, e esse valor será dado numa questão. Se for uma pilha com zinco com outro metal e pedir a BDP da pilha, ele vai fornecer esse valor. Então isso aqui é para você ter uma ideia de onde saem aqueles valores que vocês vão encontrar em tabelas de potencial de redução, potencial de oxidação. Agora, se eu faço uma pilha dessa, uma montagem dessa, com cobre, por exemplo, então aqui, eu vou montar aqui com metal cobre. Então, ó, do cobre com hidrogênio. Metal cobre. E aqui então vai ter íons cúprico. Se eu monto uma pilha dessa, do cobre com hidrogênio, eu observo o seguinte. No início de funcionamento dessa pilha, eu vou perceber aqui um ΔE ou ΔV ou DDP de 0,34 volt. 0,34 volt. Então, verificado experimentalmente. E, passado algum tempo de funcionamento, eu vou perceber que aqui tem um depósito de cobre metálico. Tem deposição. Lembra quando ocorre deposição? É porque o íon que estava na solução ganhou elétron, se transformou no metal, que é cobre metálico, e aderiu aqui. Então isso acontece com milhares de íons, né? Milhares de íons cúprico. Então vão se transformar em cobre metálico. Íon cúprico está ganhando elétron, está roubando elétron da lâmina. Ele está sofrendo redução. E redução ocorre no cátodo. É CRAL. No cátodo, redução. Então ocorre redução aqui. Então esse é o cátodo. Quando ele rouba elétron da lâmina, ela fica carregada positivamente. É o cátodo. Se aqui ocorreu redução, então é porque aqui vai acontecer a oxidação. O gás hidrogênio que estava aqui, ó, adsorvido pela placa de platina, vai para a solução na forma de íons H+. O gás hidrogênio, que estava aqui, ó, várias bolhas de gás hidrogênio, vai para a solução na forma de íon H+. Oxidação. H2 transformando em íons H+. H2 no NOx é 0, ó, íon H+, é mais 1. Está sofrendo a oxidação. E aqui, redução. Então, aqui é o eletrodo negativo. É o ânodo. Oxidação. Quando ele oxida, deixa os elétrons aqui, na lâmina, né? Fica carregada negativamente. Esses elétrons são transferidos para lá. Então, aqui nesse caso, sentido do fluxo de elétrons, essa movimentação dos elétrons, do ânodo para o cátodo, sempre. E aqui é verificado, constatado uma DDP de 0,34. Então, nesse caso, nessa pilha de cobre com hidrogênio, ΔE 0,34 volts. Potencial de oxidação de quem cede. Potencial de oxidação de quem cede é o potencial de oxidação do hidrogênio. E é 0 por convenção, é o padrão de referência. 0 mais potencial de redução de quem recebe. Quem que está recebendo é o íon cúprico, né? Então, potencial de redução do cobre, metal cobre. Então, daí você tem potencial de redução do cobre mais
potencial de redução do cobre mais 0,34 volt. O potencial de oxidação, quando você quer, ó, você tem potencial de redução. Lá na questão, geralmente ele vai fornecer potencial de redução. Quer de oxidação? É só trocar o sinal. Então, o potencial de oxidação do cobre é menos 0,34. Tá? Da mesma maneira, no exemplo anterior, eu determinei o potencial de oxidação do zinco, mais 0,76 volt. Então, o seu potencial de redução é menos 0,76 volt. Tá? Então, fazendo isso aqui, ó, montagem de pilha de cada metal com hidrogênio e verificando aqui, né, a DDP, e verificando se aquele metal está sofrendo oxidação ou redução, você determina matematicamente o valor do potencial de redução ou de oxidação. Valores que serão dados lá na questão. O que vai se pedir geralmente numa questão é para você calcular DDP da pilha. Ele vai dar aqui 2 metais, geralmente, tá? Então, 2 metais e daí ele dá potencial de redução de cada um. Daí, substituindo aqui, você tem a DDP da pilha, tá bom? Pessoal, olha nessa fila. Qualquer metal que esteja à esquerda do hidrogênio, nessa fila, tem potencial de oxidação com valor positivo. Por quê? Ó, todos esses, quando associados com hidrogênio, vão sofrer a oxidação e hidrogênio redução, igual aconteceu agora há pouco do zinco, da pilha do zinco com hidrogênio. Qualquer metal que esteja à direita, ó, do hidrogênio vai acabar sofrendo redução. É o que aconteceu aqui, ó. Por quê? Quem é mais reativo aqui? O hidrogênio. O hidrogênio, então, é que vai oxidar e esses metais vão reduzir. Ó, íon cúprico sofre redução e o hidrogênio, oxidação. Então, esses aqui têm potencial de redução com valor positivo. Esses à esquerda têm potencial de oxidação com valor positivo. E esses aqui, potencial de redução com valor positivo. Trocando o sinal, então o potencial de oxidação desses é valor negativo. Aqui você tem potencial de oxidação com valores positivos, né? E potenciais de redução com valores negativos. Esses à direita do hidrogênio, potencial de redução, valores positivos, e de oxidação, valores menor que zero, valores negativos. Você não precisa ficar preocupado, ficar memorizando isso, né? Isso é para um melhor entendimento quando você vai fazer uma avaliação, tá bom? Bom, então, com isso, eu só fiz aqui da pilha do zinco com hidrogênio, cobre com hidrogênio. Peguei um aqui à esquerda, um aqui à direita, para você ter ideia, né? Mas agora já dá para a gente estar fazendo exercício. Então, esses potenciais são fornecidos agora. Então, olha aí, página 269. Então, o primeiro exercício pede o seguinte: faça o desenho esquematizado de uma pilha com eletrodos de zinco e cobre mergulhados nas soluções aquosas dos respectivos íons. E responda os itens abaixo. Aí ele fornece o seguinte: dados. Aí ele está dando isso, ó. Zn mais 2 elétrons, dando Zn0. Aí ele dá assim, ó, potencial igual a menos 0,76 volt. E ele fornece também isso aqui, C1 mais 2 elétrons, dando CO0. Potencial igual a mais 0,34 volt. Tá vendo? Ele está citando aqui, deixa eu ver. Não citou, né?
que são potenciais de redução. Geralmente ele vai dar potenciais de redução, mas ele não citou. Então isso você vai ter que avaliar pela semi-reação. Olha a semi-reação que ele deu. Zn mais 2 elétrons, é o ganho de elétron. Redução. Aqui também, Cu mais 2 elétrons. Ganhou elétron, redução. Ou então assim, ó. Olha o NOx, mais 2 para 0. Diminuiu o NOx, redução. E aqui também, mais 2 para 0, redução. Só que quando você associa os dois metais nesse esquema, né, nesse dispositivo, os dois eletrodos banhados pelas soluções dos respectivos íons, um deles sofre oxidação espontaneamente e o outro redução. Então, quando você constrói essa pilha, ó, se eu colocar, lembrando, em dois recipientes, né, duas cubas, então eu tenho que colocar ponte salina. E aí, qual eletrodo você vai colocar à esquerda, qual você vai colocar à direita, tanto faz. Então um eletrodo de zinco e outro de cobre. Aqui eu vou colocar um voltímetro. E aqui vai ter íons Zn mais 2, aquoso. E aqui íons Cu mais 2, aquoso. E aí você vai avaliar assim, ó. Você tá vendo? Ele está dando informação de tal forma que você não precisa saber essa fila. Lembra das duas aulas anteriores? Várias maneiras de se fornecer informação, né? Uma das maneiras, quando ele dá o sentido do fluxo de elétrons. Outra maneira, quando ele dá a equação global. E assim por diante. Outra maneira, quando ele mostra o desenho e um dos eletrodos está corroído e o outro está com depósito. Então, várias maneiras de fornecer informação. Ou ele já cita qual é o ânodo, ou qual é o cátodo, ou qual solução se concentra, ou qual se dilui. Agora, se não tiver nenhuma informação, aí de fato eu precisaria saber essa fila. Até fiz um comentário no primeiro dia que é assim, primeira aula disso aqui, que foi assim. Quando ele não dá nenhuma informação, é muito comum acontecer isso. Ele dá um metal comum e um metal nobre. E aí eu pedi para você guardar, além da prata e ouro, guardar mais um metal nobre, cobre, que aparece em exercício, nessa situação. Eu testei, ó, esses últimos aqui todos são nobres, platina, paládio, mercúrio, mas que aparecem em exercícios desse modelo é cobre, prata e ouro. Então, se aparecer lá, igual aconteceu, cobre e zinco. O cobre é nobre, então quem vai oxidar é o outro, é o zinco. Bom, então, pessoal, mas aqui, quando ele dá potencial, então, mesmo que não seja um outro aqui como sendo nobre, né, dá para você determinar por aqui. Primeiro, você identifica se foi dado potencial de redução ou de oxidação. Você está vendo? Ó, aqui diminuiu o NOx, sofreu redução aqui também. Então foi dado potencial de redução. Redução. Aí você olha, quem tem maior potencial de redução? Olha bem, quem tem maior valor de potencial de redução? Cobre, né? Mais 0,34. Potencial de redução do zinco é menos 0,76. E potencial de redução do cobre, mais 0,34. Então, o cobre que tem maior potencial de redução, então espontaneamente ele vai sofrer redução, ganho de elétron, quando associado ao zinco. E o zinco, consequentemente, vai sofrer a oxidação. Então, de novo, ó. Identifiquei que foi dado potencial de redução porque está sofrendo redução, está ganhando elétron, está diminuindo o NOx. E aí eu vi avaliei quem tem maior potencial de redução. E vi que é o cobre. Então o cobre vai sofrer espontaneamente redução. Redução na química é ganho de elétron, que é verificado na equação pela diminuição do NOx. Então quando você vai montar semi-reações, já sabe, ó. Semi-reação de oxidação, semi-reação de redução. Então, semi-reação de oxidação. Deixa eu puxar um pouco para cá.
Deixa eu otimizar o espaço aqui, que aqui é complicado, né? Pouco espaço. Então, ó, semi-reação de oxidação, semi-reação de redução. Então, semi-reação de oxidação. Bom, não é o cobre que tem maior potencial de redução? Ele vai sofrer redução, ganho de elétron. Então, vai ficar Cu mais 2 elétrons, dando Cu0, diminuindo o NOx, redução. E o zinco vai sofrer a oxidação. Então, o zinco vai passar de 0 para mais 2. Então, a semi-reação de oxidação vai ficar, ó, o Zn0 se transformando em Zn mais 2, mais 2 elétrons. Tudo bem? Quem tem maior potencial de redução sofre redução, que é o cobre. Então, Cu mais 2 elétrons, dando Cu0. O cobre sofre redução. O zinco vai sofrer a oxidação. Ele vai passar de 0 para mais 2. 0 para mais 2. Vai aumentar o NOx. Agora, como o zinco sofreu a oxidação, eu coloco aqui na frente o potencial de oxidação dele. E você está vendo que eu não tenho aqui o potencial de oxidação, eu tenho o potencial de redução dele, que é menos 0,76. Então, o de oxidação é só trocar o sinal. Então, mais 0,76 volt. E como o íon cúprico aqui está sofrendo redução, então aqui, potencial de redução. Potencial de redução do cobre, que é mais 0,34. Mais 0,34 volt. E aí, somando as duas, nós temos a equação global. Então, equação global. 2 elétrons cancela. Então, vai ficar Zn0 mais Cu mais 2, dando Zn mais 2 mais Cu0. O que você já treinou aí nas duas aulas anteriores, né? A novidade aqui agora é essa, ó. ΔV ou ΔE ou DDP ou força eletromotriz, potencial de oxidação de quem oxida mais potencial de redução de quem reduz. Ou seja, aqui é a formulinha, que se eu já fiz esse preparo, ó, é só somar esses valores, tá vendo? Nem preciso me preocupar com a fórmula. Então vai ficar mais 0,76 mais 0,34. Em todo caso eu vou colocar aqui, potencial de oxidação de quem cede elétrons, é quem oxida, mais potencial de redução de quem ganha elétrons, quem recebe elétrons. Então, ΔV igual a mais 0,76 volt mais 0,34 volt. Então, variação de voltagem dessa pilha mais 1,1 volt. Sempre que você calcular DDP de uma pilha, observe isso aqui, ó. Sempre vai dar um valor positivo. Sempre. Isso mostra que o processo é espontâneo. Então, pilha eletroquímica, ou pilha elétrica, ou célula elétrica, ou eletroquímica, ou galvânica, ou voltaica, né? É energia química sendo convertida em energia elétrica. É um processo espontâneo. É através de uma reação de óxido-redução que ocorre espontaneamente, né? Um deles vai estar oxidando e outro reduzindo. Eu só estou obrigando, através desse dispositivo, entregar o elétron para o outro através de um fio condutor, né? Mas é processo espontâneo. É energia química sendo convertida em energia elétrica. É uma reação de óxido-redução que ocorre espontaneamente, gerando uma corrente de elétrons. E aí, pessoal, aqui, né, fazendo todo aquele aparato que vocês já treinaram nas anteriores, ó. Então, vamos de novo, ó. Olhando aqui.
eu vi que foi dado potencial de redução de cada um, porque está diminuindo o NOx dos dois, tá vendo? Só que quando você associa os dois, só um deles vai reduzir, o outro vai oxidar. Então, eu vi que então foi dado potencial de redução, quem tem maior potencial de redução é o cobre. Então, ele vai sofrer redução. Então, o zinco vai sofrer oxidação. Então, Zn vai oxidar, ó, vai se corroer. Então, vai para a solução na forma de íon zinco. Quando ele vai para a solução, ele deixa os elétrons na lâmina, ela fica carregada negativamente. CRAL, no cátodo ocorre redução, no ânodo, oxidação. Então, aqui é o ânodo, está ocorrendo uma oxidação. E aqui vai ocorrer redução. O íon cúprico vai roubar elétron da lâmina e vai se transformar em cobre metálico e vai aderir aqui. Então, aqui vai ter deposição de cobre metálico. Como o íon rouba elétron da lâmina, ela fica com falta de elétron, fica carregada positivamente. É o cátodo da pilha. É onde está ocorrendo redução. Redução. E sentido do fluxo de elétrons? Sempre é do ânodo para o cátodo, ó. Esse é o sentido do fluxo de elétrons. Tudo bem? Bom, então, aí tem a série de perguntas, né? Primeira pergunta, ó, item A. Qual a semi-reação de oxidação? Tá aqui, item A. Depois, qual a semi-reação de redução? Tá aqui. Qual a equação, reação global? Tá aqui, item C. Item D. Qual ΔV ou DDP, ou força eletromotriz? Então tá aqui. Item D, 1,1 volts. Sempre vai dar positivo. Se por acaso você vai fazer uma questão, deu negativo, é porque não é uma pilha, né? Seria um processo não espontâneo. Então, se deu negativo é porque a reação inversa queria ocorrer espontaneamente em relação àquela que foi dada. Item E. Qual o eletrodo negativo? Eletrodo de zinco. Item E. Eletrodo de zinco. Item F. Qual é o cátodo? Cátodo, eletrodo de cobre. Item G. Qual é o sentido do fluxo de elétrons? Aliás, item G. Sentido do fluxo de elétrons, eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Eletrodo de zinco perde, e íon cúprico recebe. Ali estou colocando os eletrodos, né? Eletrodo de zinco para o eletrodo de cobre. Beleza? Bom, então, copiado esse, dá uma pausa, leia o segundo exercício, o enunciado, tente interpretar, né? Ó, zinco e cobre. Zinco é que vai oxidar, né? Mais reativo. Então, no segundo, ele pede para fazer o desenho esquematizado de uma pilha com eletrodos de magnésio e prata. E aí ele fornece isso aqui. Então ele fornece isso aqui, ó. Mg mais 2 mais 2 elétrons, dando Mg0
E aí, potencial. Ele está dando valor de menos 2,37 volt. E AG mais 1 mais elétron dando AG0. Potencial mais 0,8 volt. Ele pede semi-reação de oxidação, de redução e assim por diante. Então, montando o esqueminha, né? Sempre é bom, né? Para treinar. Então, vou colocar aqui o eletrodo de prata, tanto faz, né? E aqui o de magnésio. Agora, se eu coloquei aqui o eletrodo de prata, então aqui tem íons prata. Concentração 1 mol por litro, temperatura de 25 graus Celsius, pressão 1 atm. E aqui, íons Mg mais 2. E aqui, como eu coloquei em 2 compartimentos separados, então, ponte salina, que permite a passagem de íons de uma solução para outra. Aqui vamos colocar um voltímetro para verificar, né, no início de funcionamento, qual é a voltagem dessa pilha. Variação de voltagem ou variação de potencial ou força eletromotriz. E aí, analisando lá. Aqui você está vendo, ó, metal nobre. Então, quem vai oxidar é o magnésio, com certeza. Mas vamos avaliar pelos potenciais. Primeiro, o que foi dado? O magnésio passa de mais 2 para 0, ó, diminui o NOx, redução. Então foi dado potencial de redução. E para o prata também, ó. Para prata, o íon prata ganhou elétron, ó, diminui o NOx, mais 1 para 0. Redução, foi dado potencial de redução. Aí você verifica, quem tem maior potencial de redução dos dois? Ó, pô, o magnésio é menos 2,37 e da prata é mais 0,8. Né? Então, maior potencial de redução, prata. Então, a prata vai sofrer redução espontaneamente. Então, prata vai sofrer redução. Então, na verdade, o íon prata, né, vai sofrer redução. E o magnésio, consequentemente, vai sofrer a oxidação. Então, o íon prata sofre redução. Ele se aproxima desse eletrodo, rouba o elétron dele, se transforma em prata metálica. E adere aqui, ó. Então, vai ter deposição. Então, está roubando elétron da lâmina, ela fica com falta de elétron, fica carregada positivamente. É o cátodo, é CRAL, no cátodo ocorre redução. E aqui, então, vai ocorrer a oxidação. O magnésio vai oxidar. Então, vai ocorrer a corrosão dessa lâmina. Ele vai para a solução na forma de íons magnésio, Mg mais 2, aquoso. Beleza? Quando ele oxida, a princípio deixa os elétrons na lâmina, então ela fica carregada de elétron. Fica carregada negativamente. É o ânodo. E no ânodo ocorre oxidação. Sentido do fluxo de elétrons sempre é do ânodo para o cátodo. No caso, do eletrodo de magnésio para o eletrodo de prata. Então, item A. Qual a semi-reação de oxidação? Então, item A, semi-reação de oxidação. Semi-reação de oxidação, ó, já vi, é o magnésio que vai oxidar. Então, vai ficar Mg0 se transformando em Mg mais 2, mais 2 elétrons. Como ele sofreu a oxidação, então já faço um preparo. Ó. Coloco aqui o potencial de oxidação dele. E eu tenho o potencial de redução, ó, menos 2,37. Então, de oxidação é só trocar o sinal. Então, mais 2,37 volt. Beleza? E no item B, qual a semi-reação de
redução. Então, reação de redução é o Ag mais 1 que vai reduzir, ó. Ag mais 1 ganha elétron e se transforma em Ag0. Como sofreu redução, então você coloca aqui na frente o potencial de redução. Potencial de redução do Ag está aqui, ó, mais 0,80 volts. Né? E agora, equação global. Para dar a equação global, eu tenho que igualar elétrons, tá vendo? Então, vou multiplicar essa semi-reação por 2 para igualar elétrons. Mas eu não altero o potencial, hein? Potencial é do metal, é a tendência, é um valor numérico que representa a tendência dele em doar ou receber quando comparado com o hidrogênio, cujo potencial é 0, por referência, né, por convenção. Bom, então, agora é só somar. Daí você tem, pede no item C, né? Ó, qual a equação global, reação global. Então, item C, só somar. Então, Mg0 mais 2Ag mais 1, dando Mg mais 2 mais 2Ag0. E aí, porque elétrons cancela, tá vendo? 2 elétrons, 2 elétrons. Sempre você tem que igualar elétrons. Total de elétrons perdidos sempre é igual ao total de elétrons recebidos. E aí, agora, ó, o que ele pede aí no item D. Qual, ó como ele pediu, qual ΔV ou DDP da pilha, ou ΔE, ou força eletromotriz. Então, ΔV é igual a potencial de oxidação de quem cede elétrons, mais potencial de redução de quem recebe. Que é só olhar aqui. Já deixei preparado. Potencial de oxidação do magnésio, ó, mais 2,37 volts, mais potencial de redução de quem recebe, que é mais 0,8 volts. Então, variação de voltagem vai dar mais 3,17 volts. Então, DDP dessa pilha, mais 3,17 volts. Beleza? Então, agora, para finalizar, olha aí o terceiro exercício. Ele está considerando a pilha do magnésio com alumínio. Então, terceiro da página 270. Faço o desenho esquematizado de uma pilha com eletrodos de magnésio e alumínio mergulhados nas soluções dos respectivos íons e responda os itens a seguir. E está pedindo os mesmos itens perguntados aí no anterior. Então, está dando isso, ó. Mg mais 2 elétrons, dando Mg0. Ele dá potencial igual a menos 2,37 volts. E Al mais 3 elétrons, dando Al0. Potencial igual a menos 1,67 volts. Então, cuidado agora na hora de analisar, uma concentração um pouquinho maior, porque os dois são negativos, né? Gera uma certa confusão. Então, qual o maior valor? Vamos primeiro, o que foi dado? Potencial de oxidação ou de redução? Geralmente é dado, né? Na grande maioria das vezes é dado
potencial de redução. Em todo caso, você tem que confirmar isso, tem que avaliar. Então, tá vendo? Está diminuindo o NOx, sofreu redução, então foi dado potencial de redução. Aqui também, ó, mais 3 para 0. Então, potencial de redução. Aí você vê, qual é o maior valor? Bom, menos 2,37, menos 1,67. Maior valor, menos 1,67. Né? Então, tá meio difícil para enxergar aí. Menos 1,67 é o maior valor. Então, quem tem maior potencial de redução é o alumínio. Então, ele vai sofrer redução. Pessoal, na dúvida, ó, escreva o potencial de oxidação dos dois. É só trocar o sinal. Potencial de oxidação do magnésio vai dar, para o magnésio, potencial de oxidação do magnésio vai dar mais 2,37 volts. E potencial de oxidação do alumínio vai dar mais, só trocar o sinal, 1,67 volts, tá vendo? Quem tem maior potencial de oxidação? Magnésio. Então, o magnésio deve sofrer a oxidação. Alumínio, redução. Quando você olha por aqui, foi dado potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução? Ó, menos 2,37 ou menos 1,67? Qual o maior valor? Então, menos 1,67. Então, quem tem maior valor de potencial de redução é o alumínio. O alumínio vai sofrer redução. Então, magnésio e oxidação. Você chega à mesma conclusão, né? Pessoal, ó, o magnésio está aqui no grupo 2A, ó. Ó o alumínio, à direita. Então, quem é o mais reativo? Aqui, ó, magnésio. Né? Mas isso você já avalia por ali, beleza? Bom, então, construindo um esquema. Então, aqui, tanto faz qual eu vou colocar à esquerda e qual à direita, né? Então, ponte salina, para passar íons de uma solução para outra, para aumentar o tempo de duração da pilha. Coloquei magnésio aqui, então aqui tem íons magnésio, em solução aquosa. Aqui é o alumínio, mergulhado numa solução que tenha íons alumínio. E aí, eu já descobri que quem vai sofrer redução é o alumínio. Ele vai sofrer redução. Ele vai ganhar elétron, o Al mais 3, na verdade, que vai ganhar elétron, né? E o magnésio vai sofrer oxidação. Então, o magnésio oxida. Oxidação do metal é a sua corrosão, né? Perda de elétrons. Corrosão. Aí ele vai para a solução na forma de íon magnésio. Quando ele vai para a solução, ele deixa os elétrons depositados na lâmina, a princípio, que depois serão transferidos para lá. E o íon alumínio vai receber esses elétrons. Então, fica concentrado de elétrons aqui, o eletrodo negativo. Ânodo. Oxidação. E aqui, íon alumínio vai sofrer redução. Então, ele vai receber esses elétrons. A princípio, ele rouba elétron da lâmina e se transforma em alumínio metálico e adere aqui. Isso acontece com milhares de íons, então aqui tem deposição de alumínio metálico. E como ele roubou o elétron da lâmina, ela fica com falta de elétrons a princípio, fica carregada positivamente. É o cátodo. Redução. Sentido do fluxo de elétrons do ânodo para o cátodo. E aqui vai ser verificado, né, nesse voltímetro, a DDP dessa pilha, que nós vamos calcular daqui a pouco, né? Bom, então, semi-reação de oxidação. Então, já descobri.
sem montar isso, já descobri, ó. Quem tem maior potencial de redução é o alumínio, então ele sofre redução. Então o magnésio vai sofrer oxidação. Então, oxidação Mg0, perde 2 elétrons e se transforma em Mg mais 2. Você nunca, lembra, ó, que você nunca escreve menos elétron. Então joga para o outro lado, mais 2 elétrons. Como ele sofreu oxidação, eu vou escrever aqui o potencial de oxidação dele. Potencial de oxidação, ó, eu tenho de redução que é menos 2,37. Então de oxidação vai ser igual a mais 2,37 volts. E no item B, semi-reação de redução, é o Al mais 3 que vai sofrer redução. Ó. Ganha 3 elétrons, se transforma em Al0. Então, Al mais 3 mais 3 elétrons, dando a Al. Al0. E aí, eu coloco aqui na frente o potencial de redução dele, que é menos 1,67 volts, porque para ele eu deixo o próprio potencial de redução, está sofrendo redução. Aí eu tenho que ir, na hora de somar, né, para dar a equação global, eu tenho que igualar elétrons. Então, para igualar, ó, eu tenho que multiplicar essa de cima por 3 e essa por 2. Então aqui vai ficar 3, 3 e 6. E aqui por 2 vai ficar 2, aqui 2 e aqui 6. Tá vendo? Aí igualou elétrons, cancela. Então, item C, equação global. Então vai ficar 3Mg0 mais 2Al mais 3, dando 3Mg mais 2 mais 2Al0. E aí, DDP da pilha, né? É o que está pedindo aí, deixa eu confirmar. Isso aí, no item D. A DDP da pilha. Então, é só somar esses valores. Já deixei preparado. Ó. Em todo caso, ΔV igual a potencial de oxidação de quem oxida, que é quem cede elétrons, mais potencial de redução de quem reduz, de quem ganha elétron, quem recebe elétron. Então, ΔV igual a... Quem que está cedendo? Quem está oxidando? Magnésio. Potencial de oxidação dele, mais 2,37 volts. Mais potencial de redução do alumínio, que é menos 1,67 volts. Daí nós determinamos que a variação de voltagem vai dar mais 0,7 volts. Valor positivo, tá vendo? Né? Então, processo espontâneo. Sempre que o ΔV é positivo é porque é espontâneo. E na pilha, sempre será positivo. Sempre é processo espontâneo. É um processo espontâneo de óxido-redução, uma reação de óxido-redução que ocorre espontaneamente, gerando aí um fluxo de elétrons, né? Movimentação de elétrons. Sempre do ânodo para o cátodo. Beleza, pessoal? Um abraço para vocês, tá bom? Tchau, tchau.